Agora, o Senhor falou muito seriamente a partir de Bruxelas, quando ele disse brevemente. Brevemente, a igreja não estará aqui. E brevemente não haverá ir à igreja. Então, eu achei que esta é uma mensagem muito poderosa, que vai reconstruir novamente toda esta conversa, modelar novamente para fortalecê-la até os confins da terra. Agora, o propósito para vir aqui, como vocês vão ouvir hoje, é para anunciar que o reino do Deus Todo-Poderoso, Jeová, está vindo. Esta é a única razão pela qual nós estamos aqui. E então, para a França, e então para a Itália, para anunciar para eles que o reino de Deus está vindo e eles precisam se preparar. E que aquele reino que está vindo tem requisitos. Você sabe agora que nós vivemos em um tempo quando as nações da Europa tornaram-se muito modernas, originalmente com um fundamento cristão. Originalmente com um fundamento cristão, mas então, agora aquelas nações tornaram-se mais modernas e elas se apartaram do Senhor, se desviaram. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui para anunciar para eles que agora, veja, o Messias está vindo e vocês precisam retornar para Jesus, retornar à salvação, ao cristianismo, seguir Jesus. E o reino que nós viemos anunciar aqui, ele exige alguns requisitos, algumas virtudes. Então, este será um tempo muito importante para pedir à nação da Alemanha e às outras nações para poderem agora reformarem, fazer concertos e se preparar para este reino vindouro. Nós sabemos muito bem que o reino de Deus é arrependimento. Vocês sabem isso no livro de Lucas, capítulo 15. Deus Pai, no seu trono, ele entesoura o arrependimento. Portanto, você pode ter certeza que nós vamos anunciar para a Alemanha que esta é a hora para o arrependimento. É a hora quando eles precisam se arrepender. Esta nação precisa se arrepender. A nação da Alemanha, eles precisam se arrepender e voltar para Jesus, apartarem-se do pecado, voltar para o Senhor Jesus. E nós sabemos muito bem também que o reino de Deus, ele exige a santidade. O reino de Deus é totalmente santo, muito santo. Até o ponto que o Senhor diz em Hebreus 12:14 que sem santidade, ninguém verá o Senhor, totalmente santo. Então será outro momento para anunciar para a Alemanha a respeito do valor de voltar à santidade, o tesouro de abraçar uma vida cristã santa. E nós sabemos que o reino de Deus é justo, as vestes brancas, Apocalipse 19, dos versículos 6 ao 9, é a justiça dos santos. O reino de Deus entesoura a humildade. Isaías 66, de 1 a 3. É este que eu amo, o que eu estimo, aquele que eu abençoo, é aquele que eu favoreço, aquele que eu trago para o meu sublime reino, aquele que é contrito de coração, quebrantado de espírito, humilde e quebrantado de espírito e treme diante da minha palavra. Então, o reino de Deus existe uma vida de humildade, então haverá necessidade, como você vai ouvir. Nós estamos aqui para anunciar que agora a nação da Alemanha precisa voltar a uma vida de santidade. Não importa o tempo, agora nós temos que esperar pelo retorno de Cristo. E eles têm que ser responsáveis nas suas ações deste ponto em diante. Agora, considera e pese cada ação como ela deve enfatizar a sua entrada no reino de Deus. E nós vamos alcançar neste país mais pessoas, ajudar os necessitados,
espalhar o Evangelho. É por isso que nós estamos aqui neste tempo. O Senhor está falando com as nações da Europa enquanto começamos, como você já viu que começou em Bruxelas, e Ele está dizendo que o reino de Deus está vindo. E se você olhar na Bíblia, este reino está totalmente estabelecido. No livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz o seguinte: na minha visão, à noite, olhei, e eis diante de mim estava um semelhante ao Filho de Homem, vindo com as nuvens dos céus, significando autoridade celestial. Ele estava vindo com a autoridade celestial, ele subiu, completou a obra. Então ele diz, ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Esses devem ser os arcanjos que o conduziram à presença de Deus Pai. E então ele diz no 14, a ele foram dadas autoridade, glória, poder soberano, reino, e todos os povos e nações de todas as línguas e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então isto é sério. Ele está dizendo aqui que este é o reino que eu vim para anunciar para todas as nações da terra, especialmente agora para as nações da Europa e para aqueles de vocês sintonizados globalmente. Que este reino de Deus está vindo. E se você ver na descrição deste reino, é um reino poderoso, um reino inabalável, um reino eterno que dura para sempre. Ele diz: poder soberano, reino, todas as nações e povos devem adorá-lo. E ele diz, o seu domínio é domínio eterno, que jamais acabará, nunca cairá, jamais chegará ao fim. É eterno, jamais acabará. E o seu reino jamais, nunca será destruído. É por isso que o Senhor nos colocou na jornada para vir à Alemanha, para fazer com que eles saibam que o reino de Deus está vindo. E se você ler a respeito deste reino, então você vê a instrução que nós trouxemos para a Alemanha. Daniel capítulo 7, versículo 18, mesmo capítulo 7. Versículo 18, ele diz. 18. Ele diz. Podemos começar no 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Versículo 16, ele diz, então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo isto. Então, ele me respondeu, dando-me a interpretação destas coisas. Versículo 17, ele diz, os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Versículo 18 é importante, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Este versículo 18 é a razão pelo Senhor nos afligiu nesta jornada e nos trouxe à Europa. Foi o versículo 18, que o reino de Deus está vindo. E nós temos que preparar o caminho aqui na Europa, na Alemanha, mas o mais importante, que no versículo 18 ele diz, o povo santo do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. É por isso que nós estamos nesta jornada aqui na Alemanha e através da Europa, para fazer com que eles saibam que o reino de Deus está vindo. E o Deus Todo-Poderoso nos enviou para preparar o seu caminho para o seu reino. E que este reino está vindo, e aqueles que são afiliados com Jesus, aqueles que são povo de Deus, aqueles que são crentes em Jesus, que andam em justiça, fiéis a Ele. Ele diz
que eles também vão participar daquele reino. Ele diz que o povo santos do Altíssimo receberão aquele reino e o possuirão para sempre. E ele diz, sim, de eternidade em eternidade. É por isso que nós estamos na Alemanha aqui, para que o povo da Alemanha não vá para o lago de fogo, mas agora possa entrar no eterno reino de Deus. Aquele reino que, sim, dura de eternidade em eternidade. Esta é a missão na qual estamos através do mundo e agora especialmente na Alemanha. E se você ler o mesmo Daniel 7, versículos 21 e 22, ele diz o seguinte, ele diz, enquanto eu observava este chifre, este pequeno chifre, este chifre guerreava contra o povo santo do Senhor e os derrotava. Eu vim para anunciar para eles não tentarem ousar entrar na tribulação. É impossível, porque o anticristo vai receber poder para fazer guerra contra o povo de Deus e prevalecer, conquistá-los e derrotá-los. É isso que nós estamos dizendo. Nós viemos para alertá-los, todos os povos da terra, para não ousarem entrar na tribulação. É insuportável e ele está derrotando-os. No 22 ele diz, a razão pela qual nós viemos à Alemanha aqui agora e para a Europa, até que o ancião de dias veio e pronunciou o juízo em favor do povo santo do Altíssimo. E chegou a hora quando os santos possuíram o reino. O tempo chegou quando os santos possuíram o reino. É por isso que nós estamos aqui, que chegou agora o tempo para se arrepender e receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque o reino de Deus que nós viemos para anunciar, que tem Deus como seu monarca e seu rei, o Messias, o seu filho, reina. E então, como rei, e então o povo que crê em Jesus, eles têm uma parte neste reino. É por isso que nós viemos aqui para dizer para os alemães que este reino agora está próximo. E entretanto ele diz aqui que ele se levantará em favor do povo do Altíssimo. Então chegou o tempo quando eles possuíram o reino. Nós viemos anunciar para a Europa e para a Alemanha, agora especialmente, que o reino de Deus está vindo e que o povo de Deus vão possuir este reino. É por isso que nós viemos para prepará-los para este reino, para o Senhor, naquele reino. E se você ler versículo 27 de Daniel capítulo 7, ele diz o seguinte. Ele diz, então a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo do céu serão entregues nas mãos dos povos santos do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Isso é sério, povo abençoado. Então você vê muito claramente porque o Senhor nos trouxe neste continente, porque nós estamos começando a missão amanhã aqui em Stuttgart, com uma poderosa conferência aqui para a nação alemã, porque ele diz que o reino foi preparado quando o Messias terminou a obra. E ele ascendeu ao céu. Ele já recebeu o reino. Então nós já temos as breaking news. Nós já sabemos que nós já fomos assegurados o reino. Aqueles de vocês que receberão Jesus e vão confiar nele e ser santos, vocês já estão assegurados, porque o reino já foi estabelecido, o Messias já foi entronizado, como nós vimos em Daniel 7, 13 e 14. No momento quando ele chegou na nuvem com a glória do céu, ele foi conduzido até a presença do Altíssimo, Jeová Elohim, meu amigo. Quando ele foi conduzido diante do Senhor Altíssimo, então o Senhor o entronizou e já o coroou. Então, o que nós viemos fazer é simplesmente preparar o caminho para ele agora estabelecer este reino aqui.
Então o Senhor está dizendo que o reino de Deus está vindo, e aqueles que receberem Jesus agora e forem fiéis a Jesus, santos e justos, e andarem com Ele, eles possuirão este reino. É por isso que o Deus Todo-Poderoso nos enviou através das nações e para a Europa, especificamente para a Alemanha agora. Novamente eu repito, o capítulo 7, versículo 27. Lindamente ele diz, então a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo do céu terão entregues nas mãos do povo santo do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e obedecerão. É por isso que nós estamos aqui. Em outras palavras, ele está dizendo que o reino, a realeza, o domínio, a grandeza do reino debaixo do céu, todo ele serão entregues nas mãos do povo santo de Deus. É por isso que nós viemos à Alemanha e à Europa, para que possamos instá-los agora, insistir para que eles passem para o lado do Senhor e receber Jesus, porque o Senhor prometeu que eles participarão do reino eterno. Um reino eterno e inabalável. O reino que dura para sempre, que é eterno, que é realmente em total contraste com seus reinos terrenos que caem. Eles vêm e vão. E este reino vindouro, eu vim para anunciar para a Alemanha que ele está focado em Cristo. Que agora, se você quiser ser participante do reino vindouro e não entrar no lago de fogo, mas serem participantes do reino vindouro, agora, cada cidadão da Europa aqui, eles têm que focar em Cristo, recebê-lo, obedecê-lo, segui-lo, tomar os exemplos de vida dele, seguir o exemplo dele para o ministério, seguir o exemplo dele da obediência dele ao Pai, para que vocês possam possuir o reino vindouro. É por isso que nós viemos aqui para preparar o caminho e os cidadãos daquele reino. Nós sabemos muito bem que os reinos desta terra, os poderes vão e vão, eleições a cada 4, 5 anos, alguns são removidos, mas o reino de Deus, que é personificado e é incorporado ou representado por Cristo, permanece para sempre. Então, é importante e vale a pena, isso é muito claro, tanta diferença entre dia e noite, a diferença é muito clara, você não pode ser confuso. Este mundo e os reinos terrenos são temporários. Alguns deles, de uma vez ou outra, você ouve que alguém foi removido pelos militares. Outros acabaram porque as eleições vieram e outro reino veio. Ou o rei morreu e outro reino veio. Então, o reino que nós viemos anunciar para as nações, para a nação da Alemanha, Bruxelas, é claro, e para a França e muitas outras nações aqui da Europa, é um reino eterno. É um contraste chocante com os reinos mundanos e terrenos. Este é um reino que dura para sempre, focados em Cristo. Cristo é a personificação daquele reino, então você precisa focar nele. Ele é o exemplo, ele é a incorporação, se você quiser dizer assim, daquele reino. Ele é a representação daquele reino que dura para sempre eternamente. Ele está fazendo um convite para aqueles que crerem nele, a quem Deus Pai enviou, Cristo Jesus o Messias, meu Senhor, meu Mestre. Aqueles que crerem nele participarão deste reino vindouro de Deus. Então, em outras palavras, o Senhor, juntamente com este povo, o povo que estão do lado do Senhor, o povo da terra, o povo do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles triunfarão e esmagarão todos estes reinos que você vê no mundo, até que eles serão reduzidos ao pó. Esta é a mensagem que nós trouxemos aqui, que este é o tempo agora para confiar em Jesus como o caminho de se preparar para o eterno reino de Deus que está vindo, se arrepender, receber Jesus, ser nascido de novo e ser justo, porque o reino de Deus está vindo e os precursores do reino estão falando a partir da Europa agora, falando deste continente agora, para que este continente agora tem que se preparar para o eterno reino do Deus Todo-Poderoso. Que os santos do Altíssimo
terão um reino eterno. Todo aquele que confiar em Jesus agora, eles vão possuí-lo. Ele diz aqui, Deus promete na sua Bíblia, que na sua palavra, que eles vão possuir o reino. Eles vão possuir este reino. Isso é muito sério, povo abençoado. Os santos de Deus vão possuir o reino. E se você olhar este reino que o Senhor nos enviou para anunciar e preparar este caminho para este reino, o livro de Isaías 9, se você puder abrir lá, Isaías 9, ele diz o seguinte, versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7, o Senhor diz o seguinte a respeito deste reino, que nós viemos para preparar e preparar o seu caminho na Europa. Ele diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. Você entende por que eu digo que Jesus é a representação, a incorporação do reino de Deus que está vindo, a personificação? O exemplo, como você quiser falar, mas ele é a incorporação deste reino. É por isso que nós viemos à Europa para dizer para todos os europeus para focar em Jesus agora, se eles querem herdar e possuir o eterno reino do Deus Todo-Poderoso. E ele diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, significando a Trindade estará nele. Toda a autoridade de Deus é ele. Maravilhoso Conselheiro como Espírito Santo, Deus poderoso como Pai, Pai eterno, e ele mesmo é o príncipe da paz, Jesus, o príncipe real. Então ele diz, toda a Trindade está incorporada nele. Ele é a imagem do Deus invisível, o Deus triuno. No versículo 7 ele diz, do aumento e grandeza do seu governo e paz não haverá fim, significando que este é o reino eterno que eu vim anunciar aqui. Então vai valer muito a pena, assim como os europeus gostam de fazer, de lucrar com tudo. Eles gostam de lucrar com dinheiro e viver, eles gostam de investir na Bolsa de Valores em Frankfurt, eles gostam de investir naquilo que vai trazer lucro, eles gostam de se envolver em todos os negócios que são lucrativos, eles não gostam de perder. Então, isso é lucrativo para investir. Por isso que eu vim. Porque ele diz, da grandeza do seu governo e paz não haverá fim. Então, este é um reino lucrativo para os europeus agora investirem as suas vidas neles. Porque isso dura para sempre. Vale a pena investir neste reino. Ele reinará no trono de Davi sobre o seu reino, estabelecendo e julgando com justiça. Em outras palavras, nós viemos anunciar a hora da justiça, daquele tempo e agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É deste reino que nós estamos falando, o reino que o Senhor nos enviou para anunciar para os europeus e agora na Alemanha. O reino eterno que você vê em Isaías 9, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, o reino que não tem fim. Este é um poderoso momento, porque agora o Senhor está deliberadamente preparando este reino. Um anúncio deliberado de que este reino tem que vir. E este anúncio chegou na Europa, e este anúncio de que o reino está vindo, os precursores já estão aqui. E este reino é inabalável, que nós estamos vindo para anunciar que o reino de Deus também é visto em Daniel 2, 44, 45. No tempo daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, nem será deixado a outro povo. Ele destruirá todos os outros reinos, os exterminará, vai trazê-los ao fim, mas este reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, porém sem auxílios de mãos. A pedra que esmigalhou e quebrou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande e poderoso Deus do céu mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel, é confiável.
Então as pessoas podem investir, nações inteiras podem investir as suas vidas nisso e jamais serão envergonhados. É por isso que nós estamos aqui, estamos falando deste continente agora, para que este continente agora possa unir o anúncio do reino vindouro de Deus, que o reino de Deus está vindo. E esta é a hora quando o Senhor agora requer que nós façamos esforço deliberado, voluntário, intencional, para se preparar para o reino vindouro de Deus. É por isso que nós estamos aqui na Alemanha, em Stuttgart, agora então Duisburg, depois para Bordeaux, França, e voltar novamente para a Itália. O reino que nós viemos anunciar para o povo alemão, o povo que tem um fundamento, cristão em suas vidas. Se você ver a primeira comunidade cristã, o fundamento deles é cristão. 1 Coríntios 15, 44, 45, ele diz: então virá o fim, quando ele entregará o reino ao seu Deus e Pai, depois que tiver destruído todo o domínio, toda a autoridade e poder, porque ele deve reinar até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é sério. Este é o reino que o Senhor nos trouxe para a Alemanha e para a Europa agora, especificamente a Alemanha agora, para anunciar o reino do Senhor, o reino do Messias, o reino de Jesus, do Deus Todo-Poderoso. O glorioso trono de Jesus está vindo, e quando ele vem, ele vai tomar este reino juntamente com o seu povo, o povo de Deus, aqueles que receberam Jesus, fiéis a eles, eles são santos, eles vão herdar este reino com ele, e eles o servirão para sempre, reinarão juntos com ele. Muito sério. Essa é a razão pela qual nós estamos na Europa agora, anunciando o glorioso vinda do Messias, antes de voltarmos para a África e então para a América Latina. Cada continente tem que receber a oportunidade de ouvir que o glorioso reino de Deus está vindo, para que eles possam receber uma ampla chance de se preparar, tempo para se preparar. E pela forma como o Senhor falou de Bruxelas, que brevemente a igreja não estará aqui, eu ouço algumas pessoas dizendo, não, ele não disse muito, ele disse brevemente, é mais urgente do que muito brevemente. Então, brevemente não estará aqui, é muito mais urgente, mais certo do que muito brevemente. É um erro dizer muito brevemente. Ele está dizendo, brevemente a igreja não estará aqui, brevemente não irá à igreja. É por isso que Reino 21, ele diz que o reino que nós vemos anunciar aqui, ele diz, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do seu filho Davi, do seu pai Davi, e o seu reino será para sempre, e o seu reino jamais terminará. É por isso que nós estamos aqui. O reino que ele prometeu em 2 Samuel 7, quando ele diz, o maior filho de Davi trará este reino eterno. É por isso que nós viemos a este continente, para dar a eles oportunidade igual, para que eles também possam se preparar para o reino de Deus que está vindo, o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que o Senhor diz, ainda neste reino que nós viemos anunciar, você vê, Lucas 1:32, ele falou, o Deus Todo-Poderoso, chamando os alemães, que essa é a hora para se preparar, de preparar o caminho para este reino, é por isso que nós estamos aqui. E eu disse que este reino tem virtudes, tem suas características, sistemas de valores, arrependimento, nós vemos Lucas 15, Deus espera para que o filho pródigo volte e se arrependa, e quando ele se arrepende, todo o céu explode em celebração e faz uma festa. Meu filho que estava perdido, ele voltou para casa. Você nunca ouve que o outro filho entrou. O filho que não viu a necessidade de arrependimento não entrou.
Então, este reino, ele é sustentado pela santidade. É isso que nós viemos anunciar. Arrependimento e santidade. A justiça são as vestes para a festa, para a ceia das bodas. A cerimônia, as vestes de justiça. Então, este reino entesoura a santidade, a justiça, arrependimento, santidade, humildade, Isaías 66. O estilo de vida santo, no livro de Tito 2 de 11 a 13. Então o Senhor disse, vamos esperar por este reino. O Senhor entesoura aqueles que estão esperando por eles. Hebreus 9, 28, Lucas. Então ele está dizendo, espere por ele. Esta é a verdadeira identidade de um genuíno cristão que os separam dos falsos cristãos. Os genuínos crentes, eles estão esperando por Jesus. Então o céu entesoura, espera por Cristo. Na verdade, o céu vai recompensar aqueles que estão esperando. E o Senhor está dizendo, portanto, você agora tem que se guardar, você tem que estar vigilante. Não permitam falsas profecias, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelhos e falsas doutrinas para você. Você é que tem responsabilidade pelos seus atos. E é por isso que você vê no livro de 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos e irmãs, não queremos que você seja ignorante a respeito daqueles que dormem em Cristo Jesus na morte. E vocês choram e lamentam como aqueles que não têm esperança, os pagãos. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então ele diz que esta é a hora. Nesta escritura, ele diz que o clero, ele está dizendo que o papel do pastor é corrigir a doutrina da igreja. Que se tiver alguma falsidade ou falso entendimento, tem que corrigir. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Corrija-os e diga, não. Os mortos ressuscitarão primeiro, vão se beneficiar primeiro do arrebatamento, porque eles já estão na consciência presente, na consciente presença de Cristo. Eles vão receber, depois são os seus corpos. É por isso que eu vim. Sejam responsáveis pelos seus atos, correções, alcancem os outros e ajudem os necessitados, os que precisam, os pobres, porque ele diz que é a ele que você serve. Este reino tem virtudes e valores. Então, você vê muito claramente naquilo que eu disse até agora a respeito da missão para a Europa e a missão para as nações, para anunciar o reino de Deus que está vindo. Você vê que o Senhor está dizendo que finalmente o Deus Todo-Poderoso vai alcançar a vitória, porque o Messias já está entronizado. Nós já vimos agora, eu vi a rocha que se tornou uma montanha. O Messias agora foi para a presença do Altíssimo, a presença do Ancião de Dias, Jeová Elohim, Jeová, meu amigo, meu pai. O Messias foi diante dele e o Messias foi entronizado. Então nós fomos enviados para preparar o caminho dele. O reino dele está vindo. Em outras palavras, a vitória final dos crentes cristãos, a vitória suprema e o clímax da vitória dos cristãos já está garantido. Aqueles que são fiéis, que esta vitória é garantida. Se você puder simplesmente ouvir a instrução que o Senhor está dando agora e se arrepender e ser fiel a Jesus e obedecê-lo e ser santo e justo, arrependido, um estilo de vida santo, esperando por eles, cuidado com os seus, alcançar lá fora, ajudar os necessitados. Ele disse, se você se preparar bem, esta vitória final dos crentes cristãos, o clímax do cumprimento das promessas de Deus na Bíblia está prestes a acontecer. Vai se cumprir. É garantido. Então, é isso que ele está dizendo desde que eu comecei. E desta forma, você também pode contar com o fato de que qualquer que sejam os desafios que você já teve como cristão em viver uma vida cristã neste dia e nesta era, ele está dizendo também, por causa desta vitória suprema que o Senhor já assegurou, até mesmo a vitória suprema de Cristo sobre os inimigos de Deus já está garantida. E a vitória suprema de você também sobre os seus inimigos já está garantida.
Novamente, impressionante, porque ele diz, você vê que a humanidade investiu pesadamente nesta vida, mas também é uma advertência que estes reinos terrenos e mundanos da economia, dinheiro e poder finalmente será destruído. E o Deus e o eterno reino de Deus finalmente será estabelecido para sempre, nunca jamais será tocado novamente. Então vai valer a pena ser sábio e saber onde investir agora. Porque vivemos em uma geração de providência onde todos investiram pesadamente na terra e não no reino vindouro, nos perecíveis da terra e não no imortal e imperecível. Todo mundo no mortal, mas ninguém no imortal. Então o Senhor está dizendo que você tem que mudar o foco. Então, em outras palavras, até agora, você pode ver claramente que eu vim para assegurar para os europeus que toda a promessa que o Senhor colocou na Bíblia, para aqueles que crerem em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador e adorarem a Jeová e esperar pelo reino de Jeová, ele diz, estas promessas são confiáveis, porque Jesus já foi entronizado em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, ele já assumiu toda a soberania, todo o domínio, todo o poder, e é para sempre, já foi dado para ele, e todas as nações o adorarão. Quando eu vi no trono como o cordeiro que foi morto, toda a criação estava adorando ele, ele já estava entronizado. Então, isto é impressionante, um tempo muito poderoso para a Europa. Para terminar, eu quero dizer que este mesmo Jesus, que prometeu que ele morreria e ressuscitaria, e se cumpriu. Ele é o mesmo a quem foi prometido que ele voltará. Ele nos prometeu, ele prometeu à igreja que ele voltará. É por isso que nós temos vez após vez ido a cada país e lido 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e o próprio Senhor descerá do céu. Ele prometeu que ele iria morrer, ressuscitar, e se cumpriu. E ele prometeu que ele vai retornar para a igreja e se cumprirá. Em 2 Pedro, capítulo 3, ele diz o seguinte. 2 Pedro 3, 11. Até o versículo 13, ele diz o seguinte. Ele diz, visto que tudo será destruído desta forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vocês devem viver de maneira santa e piedosa, esperando ansiosamente o dia de Deus, esperando e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos, destruídos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo fogo. Todavia, de acordo com a sua promessa, todos nós aguardamos ansiosamente novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lembre-se quando ele me mostrou a Nova Jerusalém, ele disse, o lar eterno dos justos. Ele está dizendo que todos aqueles que pertencem a Cristo e ao Senhor, nesta hora tem que estar aguardando ansiosamente, tem que estar esperando esse reino vindouro. Novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. É por isso que nós estamos na Europa, para mudar a aparência dele, o foco deles horizontal na terra, olhando para a economia da Europa, na agricultura, na indústria, a riqueza da vida na Alemanha, para que eles possam agora começar a aguardar ansiosamente pelo reino celestial que está vindo, o reino eterno e físico que está vindo. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que em Tito 2 ele diz, nós estamos aguardando a bendita esperança, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 3, enquanto aguardamos, a graça de Deus apareceu enquanto aguardamos a bendita esperança. Ele chama de bendita esperança, por quê? Porque ele nos prometeu dar salvação total eterna, salvar as nossas almas eternamente, nos perdoar os nossos pecados eternamente, e perdoar as nossas almas eternamente, e redimir os nossos corpos naquele dia glorioso eternamente, e nos dar este reino eternamente, nos dar tronos eternamente e de reinarmos com ele eternamente. É uma coisa muito poderosa que o Senhor nos enviou para anunciar para a Europa e para a Alemanha aqui. Portanto,
Vocês, como os crentes cristãos na Alemanha e na Europa e em todo o mundo, vocês podem agora receber o encorajamento. Agora vocês podem ser encorajados e ter certeza, segurança no eterno reino de Deus. O reino de Deus que vai durar para sempre. Você pode estar seguro lá. É por isso que nós viemos, para que vocês possam agora focar lá. A sua esperança está lá. Certeza, segurança, que enquanto nós andamos com Jesus, este Jesus, quando você ouve a voz do profeta de Deus, enviados para preparar para Jesus e receber a instrução que eles estão dando, com certeza você entrará naquele reino. Eles já trouxeram a nuvem de Deus, já viram a manifestação deste reino em Bruxelas. Olhos totalmente cegos abriram, ao vivo, em câmeras alinhadas assim, totalmente cega. Ela até olhava para outros lados. Ela estava na filha, mas olhava para outro lado, estava de frente para outra direção. Alguém tinha que vir e corrigi-la. Maluma tinha que vir e toda hora corrigi-la. E eu disse, Maluma, corrija. Mas, Senhor, eu já tentei, mas ela virava. Mas põe ela de frente para que a sombra de Deus possa tocar nos olhos dela. Mas em um momento os olhos dela abriram. A certeza de que este reino está vindo já foi colocada diante de vocês. Veja as massivas curas em Bruxelas. Ouvidos surdos abriram lá. Outros, nós encontramos no portão. E ele disse, você sabia que o meu olho era embaçado e agora eu vejo claro? E ele falou, como aconteceu? Ele falou, pop, e abriu assim. O fato de que aquele reino está vindo é uma certeza. Então, vocês cristãos, aqueles que vão receber a Cristo neste tempo, com esta instrução, vocês podem ter certeza de que este reino está vindo. Eles podem ter certeza de que o reino, do eterno reino de Deus, vocês vão possuí-lo, como a Bíblia, que é a palavra infalível que nós lemos hoje, prometeu. 2 Timóteo 2,12, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 2,12. Vamos começar no 11, 2 Timóteo 2,11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se nós o desonrarmos ou negarmos, ele também nos desonrará, nos negará. Olha isso. Então ele está dizendo que nós podemos ter certeza que este reino está vindo. Nós agora podemos estar encorajados e confortados e certeza e esperança de que este reino está vindo e nós vamos possuí-lo. É por isso que nós estamos aqui. Apocalipse 2,7, ele repete a mesma certeza. Apocalipse 2,7. Se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é uma conversa recorrente. Então ele diz, novamente, Apocalipse 2,7, ele diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso é vida eterna. Ele está prometendo vida eterna. A árvore da vida, com as suas folhas, representam vida eterna. Vida eterna. Ele está prometendo vida eterna. E no versículo 26, 27, ele repete a mesma coisa. Ele diz o seguinte, no livro do Apocalipse 2, 26 e 27, ao vencedor, o que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, eu também darei a ele a estrela da manhã. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é muito sério, muito sério o que ele está dizendo lá. Ele está chamando, está comandando a humanidade para ouvir atentamente a voz dele. Esta é uma das coisas que você ouve lá. A parte, além da certeza, da segurança do reino eterno, se você agora obedecer, agora ele diz, como acessá-lo?
é estar ouvindo atentamente, ouvindo muito atentamente. Ele pede para a nação agora, as nações, o povo, a humanidade, prestar muita atenção às instruções de Deus, as instruções do Deus Todo-Poderoso sendo dado pela palavra, pelos seus profetas que estão andando na terra agora. Este que está falando agora é um sério chamado para estar muito atento, ouvir o seu comando, a sua palavra e os seus profetas. E ele promete vida eterna. Comer da árvore da vida representa a renovação de vida, vida eterna. O Deus Todo-Poderoso na sua presença, ele diz que há vida eterna, a vida que dura para sempre. Mas ele realmente ressalta este assunto de discernimento espiritual, que você tem que ouvir muito bem aos seus profetas. Aqueles que têm ouvidos, ouçam os profetas do Senhor. Ouçam o que o Espírito está dizendo às nações agora, que o reino de Deus está vindo e há necessidade de preparar o caminho para aquele reino. Aquele reino sustenta a santidade, a justiça, humildade, uma vida santa, esperar por Jesus no seu retorno, receber, ter responsabilidade pelos seus atos, e agora você está alinhado com a sua salvação, sair e espalhar o evangelho, ajudar os pobres e ser obediente à voz de Deus. Ele diz, é muito importante ouvir muito cuidadosamente agora. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus, ele está falando com as nações agora. Ouvir o que o Senhor está dizendo. Se você olhar o livro de Jeremias, no livro de Jeremias, enquanto eu termino aqui, porque eu tenho culto amanhã, Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 6, ele diz no versículo 10, a quem posso falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, tampados, eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é desprezível e ofensiva para eles. Não encontram nenhum prazer nela. Então ele diz, com quem eu vou falar agora? Aquele que tem ouvidos que ouça cuidadosamente, atentamente, com discernimento, o que o Espírito está dizendo para todas as nações agora a partir da Europa. Então você vai entrar no reino de Deus. Ele diz, se você não fizer, será uma tragédia. Todo aquele que tem ouvido, ele diz que esta pessoa ouça o que o Espírito de Deus está dizendo através das nações, mas agora na Europa, neste momento. Isso é muito sério. Esta é a hora para obedecer a instrução, para ser humilde e atento e não levantar os seus chifres. Oh, eu também tenho a minha igreja. Ah, o Senhor também fala comigo. Não mesmo, você não pode competir com esses profetas. É impossível. Deus claramente tornou isso quase impossível. Essa é a única voz que o mundo inteiro tem que ouvir. E se você não ouvir, você está perdido. Ele deixou isso muito claro. João 12, 47. Ele diz, João 12, 37 ao 40. Ele diz, depois que Jesus fez tantos sinais na sua presença, ainda assim não creram nele. Isto aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque como Isaías disse em outro lugar, ele cegou seus olhos, endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com seu coração, e não se convertam. E eu os cure. Muito sério nesta hora. Ele diz, todo aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito está dizendo para as nações agora. Entretanto, no livro de Mateus, Mateus 13, 9, ele diz o seguinte. Mateus 13, versículo 9, Jesus enfatiza este assunto de ouvir o Espírito do Senhor. Mateus 13, versículo 9. É muito importante você ouvir nessa hora. Ele diz o seguinte. Ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir,
ouça. Mateus 11:15. Mateus 11:15, ele diz o seguinte. Ele diz: e se vocês quiserem, aquele que tem ouvidos, que ouça. Marcos 4:9. Então, é um tempo muito sério. E ele diz: todo aquele que vencer ou vencerá. E ele diz então: lhe será permitido comer da árvore da vida, que simboliza a árvore da vida, a vida eterna. Comer da árvore da vida significa a plenitude da vida eterna. Comer da árvore da vida representa a plenitude da vida eterna através de Jesus. Tiago 2:9. Você vê como que o Senhor criou a árvore da vida com este propósito. E ele diz: o Senhor Deus fez Gênesis 2. Árvores que eram agradáveis aos olhos e bons para os olhos. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida estava no meio do jardim, vida eterna. Então, uma vez que você tem vida eterna, ele diz: todo aquele que tem ouvidos e ouve, que ele ouça o que o Espírito do Senhor está dizendo. E se eles ouviam, eles se tornarão vitoriosos, triunfantes sobre a carne, sobre o pecado. E quando eles fizerem isso, eles terão acesso à vida eterna e reinarão com ele. Este reino que está vindo pertence a este povo, aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito do Deus Todo-Poderoso está dizendo. João 6:51. João 6:51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu dou para a vida do mundo. É isso que significa participar da árvore da vida, para que você possa ter vida eterna. É por isso que ele disse: hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:23. Então, agora não haverá mais morte. Uma vez que você agora vence, você ouviu e obedeceu, prestou atenção aos profetas de Yahweh e a instrução que Deus deu. Agora, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, ele diz: então eu vi o novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada lindamente como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, habitará com eles, eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Veja o 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele está dizendo: agora, aqueles que têm ouvidos para ouvir os profetas de Deus agora, que estão indo de continente em continente agora, anunciando o reino de Deus que está vindo a partir da Europa e a instrução para se preparar, o caminho para este reino. Ele está dizendo: este agora é o destino deles. Esta é a porção deles. Triunfo dos santos. Os santos agora terão o reino eterno. Eles triunfarão. Isso é muito poderoso. Isso é muito, muito sério. E é por isso que o Senhor está dizendo que, por causa disso, tudo que eu disse, ele diz: os crentes cristãos, os crentes agora, eles têm que manter uma perspectiva celestial, perspectiva eterna em todas as coisas que eles fizerem. E é isso que vai te ajudar a navegar através deste mundo agora. Uma vez que você mantém uma perspectiva celestial, vai te ajudar a navegar através deste mundo. Porque agora você entende muito claramente que o destino final da igreja é o glorioso reino de Deus. Para que você agora foque nos valores do reino que eu mencionei: arrependimento,
santidade, justiça, humildade, uma vida cristã santa, esperando por Jesus, sendo responsável pelos seus atos o tempo todo, espalhando o evangelho, ajudando os pobres, obedecendo a voz de Deus. Então, que o Senhor os abençoe, povo abençoado. Eu tenho uma grande sessão amanhã, toda uma nação me espera aqui, mas eu achei que eu deveria tomar vantagem deste momento, este dia de descanso, depois da jornada de Bruxelas para Stuttgart, para poder alcançar outras nações também, para que vocês possam saber a agenda do Senhor para este continente, esta nação da Alemanha, um povo que ama muito o Senhor, uma nação muito maravilhosa que realmente ama Jesus. Aqueles que querem receber Jesus, repitam: querido Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo hoje e me aparto de todo pecado, e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, estabeleça o arrependimento, santidade, justiça, humildade, um estilo de vida santo na minha vida e ajuda-me a esperar por Cristo Jesus, o Messias. Senhor, guarda-me, guarde as minhas ações. E ensina-me e empodera-me para alcançar mais pessoas, para ajudar os necessitados. Porque tu disseste que quando nós ajudamos os necessitados, é a ti que estamos ajudando. Senhor, ajuda-me a alcançar mais pessoas para que eles possam ouvir a respeito deste maravilhoso e eterno reino de Deus e não queimarem no lago de fogo, mas participarem deste reino com os santos, que os santos de Deus possuirão. Obrigado, Senhor, pela segurança e pela certeza. Obrigado por esta promessa, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Obrigado agora. Obrigado. Muito obrigado. O Messias está vindo. Obrigado. Toda a coluna.